E nós continuamos, né? Já continuamos a leitura de Provérbios pela manhã, agora, né? Não, quarta-feira já retomamos Filipenses, e agora na escola dominical, que na verdade não tem divisão de salas, mas é o nosso culto matutino de domingo, vamos continuar lendo Atos capítulo 5. Vamos lá, pode abrir sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 5. Lembrando, né, somente para contextualizar, o capítulo 5 começa com Ananias e Safira, lembra-se? A gente no final do capítulo 4, o escritor Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele vai falar no capítulo 4, lá no final, sobre Barnabé, da vida em comum, que Barnabé vendeu sua propriedade, entregou aos apóstolos. Vem Ananias e Safira, que vendem, mas retêm parte do seu preço na hora da sua oferta, mentem ao Espírito Santo desnecessariamente, não tinha razão para isso, mas eles mentem, e acabam morrendo os dois. E aí, como nós vamos ver aqui no verso 11 de capítulo 5, e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Então, estava ali, né, essa preocupação aí de todos, claro, né, tanto os da igreja como quem ouvia. Olha, morreu aquele casal, que aparentemente era um casal de influência lá, casal relativamente famoso lá, né? E hoje começamos no verso 12, então, vamos lá. Depois que fala de que houve grande temor, o escritor põe assim no verso 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. E aí, eu já vou entrar na outra perícope, no outro pedaço. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Até aqui, tá bom? Nós vamos orar mais uma vez aqui, né? Eu vou pedir ao irmão Ismael, por favor, que ore. Oramos. Querido Deus, amado Pai, viemos aqui para demonstrar nossa gratidão pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, te peço, em nome de Jesus, que ao ouvir a Tua palavra ministrada pelo Teu servo, possa tocar em nossos corações e fazer grande mudança. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vamos lá então. O que nós começamos a ver aqui no verso 12? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Irmãos, vamos começar aqui, pensar o seguinte, né? Sinais e prodígios são milagres? São, mas veja como Lucas descreve sinais. O que é um sinal? Sinal é uma marca. Sinal pode, e no contexto aqui significa, aquilo que aponta, né? Você vê um sinal de trânsito, uma placa de trânsito. Os milagres eram um sinal, e os prodígios eram os milagres mesmo que se faziam. Coisas sobrenaturais. Lembrando que esses dons, irmãos, eram apostólicos. Hoje Deus pode fazer isso? Pode, mas havia um propósito naquele objeto lá, naquela época, havia um propósito, irmãos. O propósito era autenticar que aquelas pessoas eram seguidores de Cristo,
eram os apóstolos de Cristo. Sabe por quê? Porque você vai ver que durante a era apostólica, né, que é essa era onde está sendo escrito o Novo Testamento, aí ele para. Irmãos, a revelação do Senhor é progressiva. Para. E aí ela fala, agora você vai para outro tipo de revelação. Então, os profetas, por exemplo, eles revelavam a palavra de Deus, e nem todos eram cridos, como Jeremias, não acreditaram nele. Mas Deus ia se revelando, até quando nasce Jesus Cristo. E aí pronto, era o Deus em carne. Então aqueles sinais eram para apontar, assim como João Batista. João Batista já tinha vindo, já tinha apontado para Jesus Cristo. Então os sinais servem para isso. E vamos lembrar, não foi Lucas, mas foi Marcos que registrou. Deixa eu ir lá para Marcos, capítulo 16, lá no final, né, a forma que Marcos escreve. Marcos capítulo 16, no verso 17 diz: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Olha, irmãos, tirando raras exceções de Atos, né? Raras exceções, são os apóstolos. Lucas faz questão de dizer, voltando lá para Atos 5, que os milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Eles tinham um propósito, irmãos. Eles tinham um propósito. Não era para a igreja ficar rica, não era para ter sua frota na época não tinha helicóptero, como hoje alguns têm, né? De aviões particulares, mas não era para ter seus meios de transporte, não era tudo em prol da igreja, não se visava lucro, e isso autenticava, de tal forma que fazia maravilhas, e o povo ficava assim, o nome já diz, né, maravilhado. Isso não só aqui em Atos capítulo 5, se você voltar comigo no capítulo 2, verso 43, olha, eu vou ler o 42 e o 43 para você ver, Atos capítulo 2, 42 e 43, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Bom, então era assim, os apóstolos não tinham herança. Os apóstolos não deixaram herança, eles eram pobres, apesar de tudo que eles faziam. Então, veja, eram curados, mas irmãos, não é uma coisa que depende da pessoa. Ou seria se eu pudesse curar as pessoas que estivessem ao meu redor, mas é uma coisa que o Senhor Deus é que dá. Tem coisas que não cura. Paulo diz para Timóteo, está com frequente enfermidade do estômago. Por que ele não curou? Porque não curou. Porque não era a sua vontade. Então, tudo leva a crer. Eu tenho falado aí, olha, com todos nós, todos nós, que de alguma forma trabalhamos na igreja. Eu queria até te convidar desde já. Em fevereiro, mês que vem, nós temos algumas mudanças, algumas novidades para a igreja, não será mudança. A igreja continuará a mesma, tá? Mas, por exemplo, nós vamos fazer um culto em meados de fevereiro sobre voluntariado. Nós vamos reunir num sábado aqui, e você que quer trabalhar na igreja, você que trabalha, nós vamos nos juntar aqui. Você que quer trabalhar também, para explicar o que é o voluntariado, a coisa que você faz de boa vontade e o que você deve fazer. Irmãos, o voluntariado nada mais é do que um servo. E, voltando para o nosso texto, por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai ver que não importa o que você faz na igreja, tem que glorificar Deus. Só isso. Vou aqui brincar então com o Gilson, né, que vocês conheceram aqui, você que está em casa, aqui, o regente do coral também. O coral cantou bonito, cantou maravilhoso. Não deixa o orgulho subir, é como as mensagens. Pregou bem, não preguei bem. O coral quem tem que agradar é Deus, a mensagem quem tem que agradar é Deus. O seu trabalho, limpa a igreja, você tem que agradar a Deus. Você está aí no som, aí atrás, tem que agradar a Deus. Tem que fazer o melhor, porque você está fazendo para Deus. É tudo um sinal. Quando as pessoas vêm aqui na igreja e veem que as coisas funcionando,
Elas falaram, vou aplaudir os membros da igreja. Não, não aplaudo os membros da igreja, não merecem. Nós não merecemos, nós somos servos inúteis, só fazemos o que devemos fazer. Quem merece toda a glória é Deus. Essa é a ideia. Hoje nós estamos vendo, nos dias atuais, e sempre foi assim, hein? Não é de hoje, mas sempre tem aí o Simão, né? O Simão mágico lá, que quer ganhar alguma coisa com o poder. Não, irmãos, tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Então eles faziam sinais e prodígios, para que o nome de Deus fosse glorificado. Assim como qualquer mínima coisa que você faz, o nome de Deus tem que ser glorificado. O apóstolo Paulo chega ao detalhe de dizer, se você comer ou beber, que seja feito para a glória de Deus. Então, pense como é, já que estamos virando o ano aí, né? Qual o propósito de você fazer as coisas na sua vida? Qual o propósito? Um dos meus filhos, falando com um missionário uma vez, eu vou estudar tal coisa. Ele falou que ele queria estudar lá. E o missionário olhou para ele e falou, você, me diz uma coisa, como é que você pretende glorificar Deus com essa sua profissão? Vamos, aí até eu travei. Como é que você pretende glorificar Deus com a sua profissão? Porque se você com a sua profissão não glorificar Deus, troque de emprego. Tem algo errado na tua vida. Vai dar errado em algum momento. Tem que glorificar Deus, até na profissão. Conta-se que um sapateiro se converteu na época da reforma e falou para Lutero, que é o grande reformador, né? O que eu faço para servir a Deus? Que agora que eu me converti de verdade, ele disse, o que você faz na vida? Lutero perguntou e o homem falou, eu sou sapateiro. Ele diz, então faça o melhor sapato para a glória de Deus. Então eu quero convidar os irmãos, e você aí que é voluntário ou quer ser voluntário, já vou te dizendo, a ideia é, faça o melhor sapato. Está fazendo? Se não, melhore. Aqui estão os milagres. E aqui diz, volta no texto, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Irmãos, alpendre de Salomão, pelo que eu vi, a Bíblia não fala muita coisa, mas parece que era uma parte do templo que ficava no leste, assim, onde o sol nasce, né? Então, o sol nasce para cá? Me ajuda aí vocês aí, que eu sou ruim de... Está dizendo para cá, né? Eu acho, para cá, sei lá. Para cá? Para cá? Ou manda para cá, eu estou vendo o sol. Ah, é que eu sempre vejo onde eu venho. Se eu vim de lá, o sol nasce para lá. Não é, né? Ele vem para lá. Bom, então onde o sol nasce? Lá é o leste, é o oriente. Então ficava lá. Você nota que parece que era uma reunião, ou as pessoas se reuniam ali de uma forma comum. Você quer ver? Olha, eu vou voltar aqui, eu anotei aqui, ó. Espera aí, deixa eu lá. João 10, 23. João, capítulo 10, 23, só para você ter uma ideia, mas é só para colocar aqui, olha. E em Jerusalém, no verso 22, havia a festa de dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Parece que era esse alpendre, um pórtico, portal, porta, uma varanda de Salomão, que era esta parte aí. Parece que era comum. Aqui, tanto diz que todo mundo estava ali. Então devia ser um lugar, um pátio, onde dava para o pessoal ficar bastante gente lá, porque tinha já muita gente, como nós vamos ver daqui a pouco. Volta para o capítulo 5 de Atos. No verso 12, a gente viu que eram muitos milagres feitos, e no 13 diz, dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E aí nós temos que pensar, quem são os outros? Depende da sua tradução, vai dizer o resto. E é uma dúvida, porque a Bíblia não esclarece, tem que ir nos comentaristas, sei quem é. Parece que era a parte rica do judaísmo. Por quê, irmãos? Você vai ler o livro de Atos, lembrando que é Lucas que escreveu, ele faz questão, você vai notando nos detalhes, que Lucas, ele está separando o cristianismo de mais uma seita judaica. Seita, irmãos, é uma pequena religião, uma pequena doutrina. Na época de Cristo, tinham vários judeus, vários tipos de judeus, como hoje, hein? Você pensa que Israel, todo mundo, anda de preto com aqueles cachinhos. Não é assim, irmãos, não é.
tem vários tipos. Tem judeu messiânico, judeu ortodoxo, tem um monte de judeus. E foi assim na época de Cristo. Na época de Cristo, tinha pelo menos os fariseus, que eram os doutores da lei, tinha os saduceus, que vêm de uma palavra judaica que quer dizer justos ou justiça, que buscavam a justiça, não criam em ressurreição, não criam em anjo, mas buscavam a justiça aqui na terra. E tinha uma outra seita, que também foi famosa na história, mas não na Bíblia, que eram os essênios. A gente sabe que eles existiram por causa da história, mas a Bíblia não fala deles, pelo menos não fala o nome deles, né? Então, dentre elas, quando surge o cristianismo, nós vamos pensar, Jesus era judeu. A palavra estava sendo pregada aonde? Para os judeus. Não é para quem? Para os judeus. Aonde? Nota, Paulo chegava numa cidade e ia para onde? Na sinagoga. Então a ideia é, será que é mais uma seita judaica? Porque quem está olhando aqui, vamos lá, Teófilo, hein? O nome não é judeu. Eu sou de fora. Será que é mais um judeu? Será que é mais uma seita? Será que agora eu vou ter fariseu, saduceu, essênio e cristão? Que nem tinha esse nome, né? Era o chamado de a seita do caminho. Então, será que era? Quando você lê tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai ver que Lucas tentando dizer, não, não é. Por que não é? Porque o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal lá do judaísmo, perseguia os cristãos, eles não queriam os cristãos. Então ele está dizendo, não é mais uma seita. Ora, se não é mais uma seita, o que é? Irmãos, sinais e prodígios apontam para o quê? Para Cristo, que é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Não é mais uma seita, é o cumprimento das promessas. Nós não estamos aqui, irmãos, porque somos mais uma seita. Não, irmãos, nós cremos que somos o cumprimento das promessas, por isso que nós estamos aqui. Por que nossos antepassados morreram? Para ter uma religião? Não, porque eles servem a Cristo, Deus vivo. E o que destrói a igreja, tenha certeza, não é a perseguição, não é. O que destrói a igreja é o nosso conforto que abandonamos o cristianismo. Pode ver. Onde a igreja é perseguida, e tem algumas irmãs aqui, a Bruna que conhece, a igreja é forte, você que tem contato com as irmãs de lá. Pequena, mas forte. Arriscam a vida. Aqui, nós não arriscamos o conforto. Já notou? Não, hoje eu não vou, quero ficar na cama. Hoje eu não vou, está calor. Choveu, estou sem carro. Acabando as Vós Joana, lá em Betel, na época de 94, eu fiquei lá um período, os irmãos se lembram, né, os mais antigos, e teve uma greve. E a Vó Joana morava longe, tipo, eu acho que Vila Natal, talvez. E aí a igreja, imagina, com greve de ônibus, a gente passou por aqui. Ei, na igreja. Deu no horário, olha a Vó Joana, uns 10 minutinhos atrasados, chegando. Falei, nossa, a senhora veio a pé? Ela, e eu preciso de ônibus para louvar a Deus? Eu fiquei quieto, aprendi, e fiquei 30 anos que eu já guardo isso comigo. Não preciso de carro para louvar a Deus. A Vó Joana, ela tinha já quase 80 anos na época. Quase 80, né? Bem pretinha assim, bem magrinha, pequenininha. Falei, ela não era daquela época, não. Ela conviveu com Paulo. Ela era daquela época lá de trás. Ela não era dessa geração, não, ela era de outra. Porque hoje, sim, o carro, o ônibus, o conforto, a roupa, me impede de louvar a Deus. Não impedia. Então, voltando aqui, Lucas, ele faz questão de dizer, não é mais uma seita. Não é mais. Esses outros, talvez, eu vi um comentarista que achei interessante o que ele falou. Ele disse, provavelmente, esses outros eram essa elite judaica, do qual Ananias e Safira faziam parte. Talvez eles fizessem parte. E eles imaginaram que poderiam se sobressair na nova sociedade, na nova seita, que não era, mas eles pensavam que era. Por quê? Os fariseus,
Os saduceus, que a gente saiba, tinha muito disso das famílias que mandavam. Dá uma olhada. Anás e Caifás, parentes. Um era sumo sacerdote. Quando ele saiu, quem ficou? Parente. Então já era aquele nepotismo, né? De vou ficar com meu parente aqui para manter o poder. Mas lembrando que Jesus disse que não seria assim. Dá uma olhada, o próprio Lucas revela isso, porque, eu vou parar aqui, eu sempre estou falando de Lucas, você que está novo aí, Lucas e Atos, porque o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, você nota que foi escrito pelo mesmo autor, a gente supõe, com fortes indícios históricos, que foi Lucas, porque ele diz em Lucas, no evangelho, Teófilo, estou escrevendo, colocando em ordem as coisas, e em Atos ele começa, olha, eu já escrevi e vou continuar falando sobre isso. Então, uma continuação. Há até autores que acreditam que é um livro só que foi dividido em dois. Eu acho que é bem provável mesmo. Que era um grande livro. Lucas relatou desde o nascimento de Cristo até o final da era de igreja, pelo menos quando o apóstolo Paulo, que era o apóstolo abortivo, lá, ele está lá em Atos 26, lá, 27, terminando de solidificar a igreja do jeito que Deus falou. Então, esse Lucas, a gente pode ler como se fosse um livro só. Você lê Lucas e Atos, pode ser um livro só. Você vai ver que é o mesmo autor. E lembra que o pastor Neil tem falado? Quando você lê um autor, você tem que entender o pensamento dele. Tem que entender. Paulo não pode escrever uma coisa em Coríntios e contradizê-la em Gálatas. Não, ele é o mesmo autor, ele tem o mesmo pensamento. E olha o que Lucas escreve lá em capítulo 10. Deixa Atos 5 que eu volto aqui já, hein? Vamos para o primeiro tratado de Lucas lá. Lucas capítulo 10. Abre aí, por favor, se você tiver aí fácil aí. Verso 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, se você voltar para Atos capítulo 5, dos outros, vamos entender da elite, da sociedade judaica, não ousava juntar-se a eles, porque eles teriam que ser contra a ideia dominante. Mas o povo tinha-os em grande estima. E o povo, irmãos, o povo falava, esse pessoal está certo, os judeus lá que tomem conta de lá, eu quero ficar aqui. Eu vou fazer uma aplicação aqui para nós. Nós tivemos eleições, os prefeitos tiveram hoje, esse ano, daqui a 2 anos será presidente, alguns outros cargos. Irmãos, olha, se você como eu, um pobre, não vai mudar muita coisa na tua vida, não pode? Não. Tenho mais de 60 anos, olha, já passamos por quem aí, hein? Ditadura, não foi, eu vou falar com a irmã Ivanise aqui, a senhora é quase da minha idade, está chegando lá, já passamos pela ditadura, já passamos pela abertura, já trocou Constituição, já passou, olha, quando eu me formei, o Código Civil era de 1973, depois já veio um de 2003. Quando eu me formei, a Constituição era antiga, agora já tem uma de 1988. Está ficando velha já. Irmãos, olha, e continua o pobre do mesmo jeito. Não muda, irmãos. Pode ser, você viu aqui, olha, vai ter a reforma fiscal, irmãos. Toda vez que o governo mexe com a lei, nós vamos ficar com menos dinheiro. Tem jeito, irmãos. Se você aí pegar você estudar a época da ditadura militar, né? Em 61, lá teve o golpe, o Estado, o nome que você quiser dar. Primeira coisa que eles fazem é reforma bancária. É o dinheiro. Tem jeito. Não quer perder. Então, se você é pobre, fique feliz. Não vai alterar muita coisa a você, não. Irmãos, pobre fica tanto do mesmo jeito que quando teve o cativeiro babilônio lá, você está falando da escola dominical, por isso que eu estou dando tantos fatos históricos, tá? Porque se você falar, estou perdido, pastor, não se perca. Em fevereiro começa a escola dominical. Aí você vai estudar e não vai ficar mais perdido. Porque aí é para quem não entende da Bíblia, mas vai entender um pouco mais, pelo menos historicamente. Irmãos, quando teve o cativeiro babilônio,
Babilônia levou todo mundo. Começa levando por quem? Os jovens ricos e inteligentes. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Quem eles deixam lá? Os pobres. Os pobres nem mudaram de Jerusalém. Os pobres ficam. Só tem uma coisa. O Senhor Deus revela-se aos pobres. E aí você pode escolher. Eu prefiro ser pobre. Porque se você, não que rico seja pecado, hein? Se você for um rico, mas pobre de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estou fazendo uma aplicação, não interpretando, mas pense, se você é um pobre de espírito, tem um espírito de gente simples, tem um espírito de que eu acredito, não precisa de ficar me explicando muitas coisas, eu simplesmente acredito, e basta, é porque Deus te revelou, fica feliz. E esse povo tinha em grande estima, era só isso. E o que aconteceu? Verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Irmãos, a fé é pelo ouvir, o apóstolo Paulo vai escrever depois em Romanos, e o ouvir a palavra de Deus. Quando os milagres são sinais, trazem pessoas para, pelo menos, abrir a porta do Evangelho. Mas quando eles ouvem a palavra, aí eles são provados. E aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, eles se convertem. Não pense que todo mundo que vem para a igreja se converte. Não vem. Não é assim. Eu sempre, quando penso nisso, eu lembro dos 10 leprosos que o Senhor Jesus curou. Um volta. Então a proporção é 10%. Ah, pastor, tinha 500 pessoas no culto. Não se converte 50. Não vai se converter. Porque é assim. Não vai. Só que ali, a multidão ia sendo curada. Irmãos, era muita gente. Só que a igreja vai crescendo. Lucas, ele vai escrevendo o crescimento numérico da igreja. E aí ele para de contar. Mas quando ele fala aqui que a multidão, eu vou só voltar em Atos mesmo, tá? Atos capítulo 1, verso 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Tinha 12 apóstolos, um já tinha traído, tinha morto, só tinha 11, e aqui tem 120, ali no começo do Evangelho, 120. Quando você vai para Atos, capítulo 2, verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, eu tenho uma convicção de que muito mais pessoas receberam milagres. Só que milagre não converte ninguém. Milagre não converte. Converte a palavra. Então, daqueles que receberam o milagre, ou que viram, de alguma forma eles creram, e aí o número já aumentou para 3.000. De 120, já estava em 3.000. Quando você vai em Atos capítulo 4, verso 4, que nós recentemente estudamos, muitos porém, Atos 4:4, muitos porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, volta para Atos capítulo 5. Então você vê que o crescimento vai sendo progressivo. E os milagres, irmãos, são muitos. Olha, quando você vai aqui no verso 15, o que diz aqui? Eu pulei aqui. No verso 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então você começa a ver que o milagre, ele se esparrama. E a multidão dos que criam, e olha o que Lucas faz. Multidão de homens e mulheres. Você nota que
foi o cristianismo. Pode pegar na história, aí temos professores de história aí. O cristianismo foi praticamente quem libertou a mulher em todos os sentidos, irmãos. Você começa a olhar as sociedades orientais que não conhecem Cristo. Vê como é que a mulher é tratada. Não estou brigando com a religião deles não, hein? Mas dá uma olhada como é que são tratados os homens japoneses e as mulheres. Os homens muçulmanos e as mulheres. Você vê uma mulher muçulmana com 5 maridos? Não, mas o contrário você viu. Você viu lá a mulher apanhando ou sendo presa? Tem uma polícia de costume. Para quem? Para a roupa das mulheres. O cristianismo libertou. Hoje as mulheres, algumas, não vocês, hein? Algumas criticam o cristianismo. Irmãos, foi o cristianismo que libertou. Lucas fala aqui, ó, homens e mulheres. Pega os outros livros, vê se fala de mulher, não fala. Vê no Antigo Testamento. Você conta, você pinça as mulheres. Era só homem. Nem se contava. Mas mesmo lá, você tem as Déboras, você tem a mãe de Sansão, você tem as pessoas, as mulheres que vão protagonizando, chegam a ter livros. Ruth, Esther. Se você pegar o livro de Esther, irmãos, vocês todos, homens e mulheres, vão ver que por uma mulher se salvou o povo. Esther ali era a figura de Cristo, hein? Ah, pastor, era a figura de Cristo. Quem é que intercede por nós perante o Pai? Não foi isso que Esther fez? Então, o cristianismo libertou, e Lucas relata isso, a multidão de homens e mulheres. E daí, irmãos, a busca de milagres é algo desesperador. Por isso que quando você está muito doente, cuidado, irmãos, porque pode ser que alguém venha e fale, olha, vou fazer uma cirurgia espiritual em você, faça essa mandinga, sei lá como é que chama lá, reza, sei lá o que foi. Irmãos, tome cuidado. Primeiro, porque o diabo tem poder. E segundo, porque a sua fé tem que ser inabalável, mesmo diante da enfermidade. Vamos brincar nas minhas novelas lá? Vou brincar nas novelas, não é verdade. Vou brincar, hein? Estou escrevendo a novela lá. Imagine Jó. Podia a história ser assim. Então Jó começou a perder tudo, um amigo veio e falou, procura a curandeira. Jó foi, procurou a curandeira, parou um tempo, daqui a pouquinho continuou, ele desistiu da curandeira, vai para o astrólogo, ele foi ler o negócio lá, leu, tal, melhorou um pouco, ele foi perdendo. Podia ter sido assim, mas não foi. Como é que a Bíblia relata? Cada vez que ele perdia, ele adorava, ele dizia, tá bom, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não se desvia, porque na época de Jó, irmãos, Jó está antes dos patriarcas, se entende que ele está antes de Abraão até, tá? Um livro mais antigo, mas talvez, a gente não sabe disso, mas antes de Moisés sim, porque ele não fala de lei, não fala de nada. Então, pense, Jó, irmãos, ele tinha tudo num mundo ocultista para se virar para os agouros, para as adivinhações. E Jó fala, Deus deu, tomou, e eu sei que ele vive, e eu sei que eu ainda vou vê-lo. As adversidades, as doenças, elas não podem mover a nossa fé. Não posso. Por quê? Porque a fé para a cura de uma doença, nós aprendemos isso lá em Evangelismo Explosivo, no curso que nós fizemos há muitos anos atrás, a fé para uma doença é uma fé temporal. Ah, eu estou com uma dor, vou orar, passou a dor, a fé para aquela dor acabou, não precisa mais daquela fé. A fé em Cristo é uma fé de vida eterna, é uma fé diferente. Então, essa multidão crescia, e ela ficava tão assim, querendo ser curada, que ela falou assim, ó, a sombra de Pedro, porque Pedro, irmãos, era o líder, ele era o líder. Se você voltar, eu não vou voltar lá, porque o tempo está indo embora, mas olha, se você voltar em Atos capítulo 3, o cristianismo começa a ser perseguido quando ele cura um homem. É ali que começa a briga. Ele é preso por isso. E ele fala, estou sendo preso porque eu curei um homem, hein? Ele é preso. Porque o povo aí exagera. Quando Jesus multiplicava pães, vamos tomar um lanchinho, juntava 5.000, não era assim?
Lanchinho era 5.000, imagina o almoço. Para comer um pãozinho com peixe, que nem todo mundo gosta. Por quê? Porque atrás de milagres, muita gente vem. E Jesus fala para o povo, né? Vocês vêm aqui por causa dos milagres, por causa do pão que eu multiplico. Não porque vocês reconhecem o Messias. E aí o povo, voltando aqui, fazia isso. Trazia. A Bíblia diz que eles traziam para que a sombra de Pedro passando o curasse. Mas, pelo contexto, não dá para dizer que a sombra curava, irmãos. Poderia ser, irmão? Poderia ser. E olha, eles eram mais felizes do que hoje ter que pegar um lenço cheio de suor para ganhar uma cura aí, né? Então, a sombra, não sei se curava, mas isso não vem ao caso. Por quê? Porque a cura de milagres não muda a nossa vida. Não muda, irmãos. Muda. Quando você pensar em milagre, pensa em Lázaro. Lázaro, irmão de Maria, de Marta, pensa. Ele ressuscitou. Onde ele está hoje? Morreu de novo. Não tem jeito. A morte é uma ordem, vai morrer. Ressuscitou hoje, mas vai morrer amanhã. Morreu, Lázaro morreu, irmãos. Ele só agora está vivo na segunda ressurreição. Ele está vivo porque ele creu em Jesus Cristo e está na presença de Cristo. E o corpo dele está por aí. Algum pozinho aqui nesse mundo é o pó de Lázaro. E quando Cristo voltar, esse pó vai se juntar e o corpo dele vai ser glorificado de novo. Então, correr atrás de milagre é fácil. Crer em Cristo é mais difícil. Mas os que creem debaixo de perseguição, eles incomodam os outros e permanecem firmes. E aí, o que acontece quando as multidões cercavam aqui e começava a vir gente de cidades circunvizinhas, na grande Jerusalém, cidades que estavam ali perto, começam a vir, incomoda quem? O poder político, verso 17, e levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Irmãos, inveja por quê? Não é inveja porque ele tem uma roupa mais bonita que a minha. Não é essa invejinha, não. Inveja é, eu não quero que ele tenha o mesmo poder que eu tenho. Esse é o tipo de inveja. É uma espécie de egoísmo. A gente, infelizmente, nota isso quando vemos os discursos dos políticos. Eles querem demonstrar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eles querem fazer isso. Porque eles querem manter o poder e não querem atribuir a outros, ou a outrem, né? Qualquer pessoa, o que é galardão que ele acha que é dele. E isso já era comum. Por que inveja? Porque se o cristianismo crescesse e chegasse até onde os saduceus e fariseus chegaram, eles teriam poder, porque eles tinham poder de Roma para prender, eles tinham poder de Roma para açoitar, eles tinham esse poder. Quando Roma tomava, ele limitava as leis, mas deixava o povo. Uma das coisas que fez crescer aí, Samuel, me corrige depois aí, faz uma cara feia para mim aí, Samuel é nosso professor de história, se eu fizer, mas tanto Alexandre o Grande quanto o Império Romano deixava as culturas, deixavam, não é isso, né? Então, deixava as culturas. Então, não chegava lá e impunha, como até a gente vê hoje. Não, o que você acredita? Você come arroz e feijão? Não, continua comendo arroz e feijão. Contanto que você paga meu imposto, come o arroz e feijão aí. Não briga comigo, não. Não queria impor. Nós somos japoneses. Você que é japonês aí, só brincando, tá? Agora tem que comer de hashi. Não. Come garfo e faca, com a mão, come na gamela. Tanto faz, eu só quero imposto. Então eles tinham esse poder, eles não queriam dividir. A gente viu isso na ressurreição de Lázaro. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, eu vou dizer a razão da inveja aqui. Vai comigo se você quiser. João capítulo 11, né? Ressurreição de Lázaro, lá. João capítulo 11, verso 47, tá? João 11, eu já vou voltar para o texto, hein? 47. Falando sobre a ressurreição de Lázaro, tá bom? Diz verso 47 de João capítulo 11. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos?
porquanto este homem faz muitos sinais. Olha os milagres de novo aqui. Se os deixamos assim, todos crerão nele. E qual a consequência? Virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. A inveja aqui era a mesma. Lembra que ele estava no poder ainda, hein? Estava no poder. Não queria abrir mão do poder, por isso que eles falam isso. Veja que eles cuidavam muito bem do seu poder. E aqui o que diz no verso 18? Lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Irmãos, eu pesquisei, mas a gente não sabe o que é prisão pública, porque as prisões eram públicas. Mas me parece que sempre quando fala de prisão, era como se fosse a nossa casa de detenção, né, os CDPs, né, Centro de Detenção Provisória, ficava lá. Nós temos dois tipos: a casa de detenção, que a pessoa fica detenta enquanto aguarda o julgamento, e uma penitenciária, onde se cumpre a pena. Embora com outros nomes, parece que há uma divisão também lá quando fala de prisão pública. Por quê? Tem que vir comigo aqui em Atos capítulo 4. Volta lá no verso 1. Atos 4:1. Esses sacerdotes já tinham tido contato com os apóstolos, com Pedro. Olha, 4:1. E estando eles falando ao povo, Pedro e João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Olha o que Lucas escreve aqui, saduceus. Lembra quem está lá no Sinédrio que ele falou? E os saduceus faziam parte do Sinédrio. E os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Vou parar um pouquinho. Lembra de saduceus? Não creem em ressurreição. Lembra aquela dúvida de saduceus? Que eles perguntam para Jesus: olha, um homem morreu, a mulher dele casou com o irmão para manter 7, no final, quem vai casar? Lembra? Quem pergunta? Saduceus. Esta seita que não cria em anjos nem em saduceus, nem em ressurreição. Anunciaram a ressurreição, lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles ficaram numa prisão, numa detenção, numa casa que era para, olha, vamos aguardar o julgamento aí. Como era tarde, fica aí guardadinho, dorme na cadeia aí que amanhã eu vejo o que eu faço com você. Essa era a ideia. Mas aqui não. Quando fala aqui, irmãos, volta no capítulo 5, hein? Verso 18. E lançaram mão dos apóstolos e puseram numa prisão pública. Parece que era um outro tipo de prisão. Por quê? Eu vou dar um spoiler aqui, mas você tem sua Bíblia, pode ler. Nós vamos continuar na semana que vem. Mas você vai ver que um anjo vai soltar Pedro e vai fazê-lo atravessar as portas, sem as portas se abrirem. Não me pergunte como. Se você tem Cristo, lá você fala com o apóstolo Pedro lá. Vai ter uma fila, mas também você vai ter eternidade, tanto faz, fica tranquilo. Pode perguntar o tempo que quiser lá. Mas você vai ver que em Atos capítulo 5, verso 23, quando os servos foram procurar Pedro e não acharam, disseram o seguinte, em 23, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então você vê que era, pelo menos, uma prisão para criminosos mais perigosos. Porque tinha um guarda na porta, tinha tranca, não era uma casa de detenção. Vou usar, desculpa aqui, vou usar o que a gente chama de xadrez, cilindró, aquela gradezinha que fica na delegacia lá, né? O cara está bêbado, fala, fica aí descansando um pouquinho. Põe ele no xadrez ali. Não, era uma prisão mesmo, um cárcere. Então, imagino que aqui as coisas começaram a ficar mais difíceis. Uma casa de detenção, uma penitenciária. E segundo, a tradição histórica
os apóstolos, todos foram martirizados. Todos. Não está na Bíblia, mas, irmãos, a Bíblia não é a única fonte de história, senão estavam perdidos, não é? Não é. A Bíblia é uma fonte, a instrução da vida eterna. Mas os apóstolos morreram. Os seguidores deles morreram também. E você nota aqui, quanto mais, eu volto ao começo da mensagem, quanto mais perseguição, mais fortalecida ficava a igreja. Não posso usar isso como uma equação matemática, mas me parece, não estou afirmando, mas parece que quanto mais liberdade a igreja tem, pior ela fica. Porque quando ela foi perseguida, ela cresceu. Agora que ela pode fazer o que quer, pode fazer o que quer. Ela não vem. Lembra? Houve uma época aí que as pessoas da teoria da conspiração, tem uma lei aí para fechar a igreja. Eu acho que não tinha não, mas eles falaram desse negócio aí. Como é que nós vamos fazer? Não sei, eu sei que você continua não vindo do mesmo jeito. Não fechou, mas tem banco vazio. Não mudou nada. Então, quando vem perseguição, quando vem doença, quando vem enfermidade, é claro, você vai procurar se livrar da perseguição, vai procurar curar sua doença, mas pense o primeiro, por que que Deus está me permitindo fazer isso? Aqueles apóstolos sofreram. Eles são açoitados, hein? Mesmo lá em Atos 2. Pensa que era assim, vai embora, toma um cafezinho na saída. Leva uma surra primeiro, depois sai. Apanhava, hein? Mas eles saíam felizes, sabia? Esse povo saía feliz. Sofrer por Cristo era um privilégio. Mesmo lá, quando eles foram açoitados, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles saíram alegres por poderem participar do sofrimento de Cristo. Que exemplo para nós, que é o livro de Atos. Vamos continuar estudando. Na semana que vem, aí vai ser mais fácil, né? Aí é tranquilo. O anjo vai soltar, eu já vou te contar. Aí aquele negócio, é bom receber milagre, né? Vou brincar, hein? Nessa segunda prisão, eles são soltos pelo anjo. Agora imagine se eu sou Pedro. Quando o anjo está me livrando, hein, Pedro ingrato, eu estou na minha novela que não está na Bíblia, hein? O ingrato aqui, o anjo está levando, que dor aqui, a chicotada ainda está doendo do capítulo 2. Ô anjo, você não podia ter vindo antes? Não. Ele ficou feliz, ele sai dolorido, alegre, porque sofreu pelo Evangelho de Cristo. Diferente de nós, hein? Que qualquer coisinha a gente já quer fugir do Evangelho, hein? Eu digo nós todos, hein? Culpando ninguém em particular. Nós, eu. Qualquer coisinha, caindo fora. Ela apanha e fala, eu estou feliz porque eu sofri por Cristo. Que você possa ser feliz por sofrer por Cristo. Tá bom? Vamos orar? Semana que vem, se Deus quiser, nós continuamos. Eu espero você hoje às 18h30. Lembrando que hoje o pastor Silvio, lá, que agora está em Álvaro de Carvalho, né, ajudando o pastor Eliezer, o pastor Silvio pregará hoje à noite. Então, aguardo você hoje às 6h30 aqui. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dirija para que nós tenhamos a alegria em sofrer por Ti. Senhor, nós agradecemos pelos milagres que o Senhor faz em nossa vida. O Senhor já nos curou de enfermidades. O Senhor já ouviu nossas orações. O Senhor já nos livrou de grandes problemas. Mas o que mais nós te pedimos é que jamais deixe nossa fé ser abalada. Nós cremos em Ti, nós Te adoramos, nós queremos estar contigo e que o Senhor esteja conosco todos os dias de nossa vida. Abençoe esse povo que estamos aqui, abençoe aqueles que estão nas redes sociais, que possam vir hoje à noite, que possam vir presencialmente, que possam superar os problemas para ter prazer em Te servir. Nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Amém. Até mais então, até às 6h30, se Deus quiser. Bom dia.